E aí, galera? Vocês estão com saudade daquele louvor de domingo, todo mundo junto cantando? Nós também. A boa notícia que eu tenho pra te dar é que dia 27 de setembro nós voltamos com os nossos cultos presenciais em Casa Nova. Vai ser no Grand Hyatt, às 11 horas da manhã, com todas as medidas de segurança e precaução. Então fica o convite para que você venha e possa curtir um momento de louvor com a gente. Até lá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto da Batista Fonte São Paulo, um culto mais do que especial, não é, Júlia? Estamos no nosso novo local, olha que coisa linda, olha que maravilha. Tem microfone de verdade, tem um palco de verdade, tem gente de verdade, não dá pra ver, mas tem uma galerinha aqui atrás na gravação. É uma alegria poder estar começando essa nova fase da nossa igreja. Espero que você se alegre conosco, sabemos que Deus tem muita coisa ainda para fazer na nossa história e é muito bom poder participar disso. Queria te convidar, aí onde você está, a se colocar em pé, ou mesmo sentado, começar com a gente esse momento de louvor e de adoração, para que possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Que Ele fale ao nosso coração por meio da palavra e por meio desse culto, tenho certeza que vai ser muito especial. Vamos lá.
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, e a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, o teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor. Do início, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, e a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, o teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor. E a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, o teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor. Amém. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Mais uma vez, ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai ser aleluia, ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Queria chamar o Murilo aqui para o nosso momento de oração. Bom dia. Em vários momentos a gente
subiu aqui no palco ou veio aqui para frente para a gente orar para um novo local. Ou mesmo nos grupos pequenos, nosso grupo do Zoom. E hoje Deus respondeu a nossa oração. Ele providenciou um lugar aconchegante, um lugar com uma estrutura muito boa. E é um privilégio estar aqui pela primeira vez e louvar a Deus por esse local e louvar porque Ele responde a nossa oração. Desde as pequenas até as grandes, Ele se importa com a gente, se importa com as nossas vidas. Então queria convidar vocês aí na sua casa, em família, para orar, louvando a Deus porque Ele ouve a nossa oração e porque Ele ouviu a nossa oração para o novo local. Deus, muito obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui, um lugar especial, um lugar aconchegante, uma estrutura legal. Te louvo, Deus, por esse período todo, Deus, longe, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e o Senhor preparou, Pai, esse lugar para a gente continuar a nossa história, Deus, para recomeçar a nossa história. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor se importa com a gente. O Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas e da nossa igreja. Que a gente possa, Deus, nesse lugar, ver, Deus, a Tua mão, ver o Teu cuidado, vendo vidas sendo salvas e transformadas. Que a gente possa, Deus, em breve nos encontrarmos aqui e louvarmos ao Senhor juntos, como uma família, como uma igreja. Minha oração aqui, ora, em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pai, muito obrigado porque não adoramos a um Deus feito por homens, não adoramos a um Deus que não reage, não responde, não é ativo. Nós adoramos ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o que é soberano, o que é tremendo, o que está acima de tudo e de todos.
Senhor, que nesse momento agora da palavra, o Senhor use a vida do Marcelo para falar ao nosso coração temas tão importantes e tão relevantes que muitas vezes afligem a nossa alma, mas a Tua palavra ela é viva e eficaz para responder a qualquer anseio, para calar qualquer angústia, Deus, do nosso coração, porque o Senhor é perfeito e a Tua palavra é perfeita. Fala conosco, Senhor, e muito obrigado pelo Teu cuidado e pelos presentes que o Senhor tem dado a essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Let it ready. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro culto quase ao vivo. Nós estamos aqui no nosso novo local, tendo o privilégio de aproveitar esse ambiente e estudarmos as Escrituras juntos. Nós estamos em uma série de mensagens que fala sobre problemas que afligem a nossa alma, problemas que afligem o nosso coração. E durante essa série nós estamos estudando temas que fazem sentido para a nossa reflexão, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo de distanciamento, de quarentena. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o problema da ansiedade, como que nós encontramos as definições a respeito dela na psicologia e como que as Escrituras nos ajudam a entender os nossos sentimentos internos e como ela nos ajuda a desintoxicar a nossa alma com aquilo que tem contaminado a nossa vida, especialmente no período que nós estamos vivendo de quarentena. Essa série de mensagens ela é basicamente baseada naquele texto de Marcos, em que Jesus Cristo, falando sobre a nossa contaminação, falando sobre os nossos problemas, ele diz o seguinte: é aquilo que vem de dentro que nos contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Jesus Cristo termina dizendo: todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. O nosso mundo é uma loucura, o nosso mundo vive em um ambiente de loucura e contaminação, mas Jesus Cristo, quando olha para o nosso coração, Ele não vê algo do qual fluem coisas boas, do qual fluem coisas bonitas. O que o Senhor Jesus Cristo encontra no nosso coração é aquilo que acaba por nos contaminar. Naquilo que se refere ao nosso relacionamento com Deus, o nosso coração carrega uma série de toxinas que acabam por contaminar a nossa própria vida, as nossas relações, e da perspectiva de Deus é isso que nos contamina. E é por isso que nós precisamos aprender a entender o que temos no nosso coração e aquilo que encontramos nele para enfrentarmos esses momentos que temos vivido. Pensando na realidade do nosso país, nesse período de quarentena, aquela pesquisa que eu citei semana passada do Instituto de Psicologia do Rio de Janeiro, ele descreve que durante o período da quarentena houve um aumento de 90% nos casos de depressão. 90%. A psicóloga Ana Gabriela Adriani, ela diz o seguinte: a insegurança e o sentimento de vulnerabilidade vividos por conta da pandemia, somados à instabilidade econômica, aumentou o número de casos de depressão no mundo. Em alguns países que já retomaram suas atividades econômicas, é possível encontrar milhares de pequenos empresários que faliram. Isso acabou afetando drasticamente a saúde mental das pessoas. Esse tempo em que nós ficamos em casa, em que as empresas ficaram fechadas, onde nós perdemos o espaço público, os relacionamentos, que nós ficamos com os nossos negócios parados, nós vimos isso afetar de uma maneira muito clara e intensa a vida das pessoas.
Mas de acordo com a psicóloga, essa instabilidade, esse sentimento de vulnerabilidade, não saber o que vai acontecer, não entender o que está acontecendo, sentir-se completamente incapaz, sem poder, levou a um estado de medo, levou a um estado de ansiedade que acabou aumentando o caso de depressão, especialmente no nosso país. O psicólogo responsável por essa pesquisa, o Dr. Alberto Filgueiras, ele disse o seguinte: o suicídio é a ocorrência mais comum nos casos de depressão agudizada. Quando ela está bem evoluída, além da dificuldade de trabalhar e de lidar com as situações de vida, a pessoa considera a possibilidade de terminar a própria vida. E essa mesma pesquisa levantou que existiu também um aumento de 32% dos suicídios nesse período. Em outras palavras, esse medo pelo que acontece, a tristeza que marca a vida das pessoas, essa sensação de impotência, de não conseguir controlar o que está à nossa volta, acabou tirando de nós aquele sentimento ou aquela presunção de que nós tínhamos o controle das coisas, e para muitas pessoas isso afetou diretamente a saúde emocional delas. Não é à toa que muitas das pessoas que nós encontramos ao nosso redor, que trabalham conosco, que pertencem à nossa família, têm passado por momentos difíceis de solidão, difíceis de tristeza profunda e, quem sabe, até mesmo de depressão. Mas é muito interessante que, embora a pesquisa seja muito precisa em dizer qual é esse aumento da depressão, a bem da verdade é muito difícil definir o que a depressão realmente é. Se nós usarmos, por exemplo, a definição da American Psychiatric Association, nós vamos ler o seguinte: o transtorno depressivo maior, ele é diagnosticado quando um adulto apresenta ou ambos sintomas principais, que seriam humor deprimido e falta de interesse, junto com 4 ou mais dos seguintes sintomas, por pelo menos 2 semanas. Preste atenção: sentimento de inutilidade ou culpa inadequada, capacidade diminuída de concentração ou de tomada de decisões, fadiga, agitação, não conseguir ficar parado, ou retardo psicomotor, não conseguir ficar sentado, insônia, não conseguir dormir, ou hipersônia, dormindo demais, diminuição ou aumento de peso, diminuição ou aumento de apetite, pensamentos recorrentes de morte, ou quem sabe, a reflexão ou ter pensamentos suicidas. Uma das coisas que chama atenção nessa definição é a quantidade de ous que nós encontramos. Ou isso ou aquilo. 2 sintomas, mais 4. O que parece é que a depressão é algo tão difícil de se definir que a própria definição que nós encontramos aí num dos manuais que serve como modelo para reflexão no assunto, ele é impreciso o suficiente para descrever algo que parece uma doença, que parece um problema, mas que não é claro o suficiente em descrever esse problema. A falha, por exemplo, nessa definição, talvez o aspecto mais importante da depressão, que é o sentimento de sofrimento. A pessoa que passa pela depressão, ela pode ter vários desses sintomas, mas ela vai se descrever como uma pessoa que sofre, que tem dor, alguém que tem uma profunda tristeza associada à sua própria vida. E essa definição, embora ela descreva alguns dos possíveis sintomas que essa pessoa possa desenvolver, aquilo que a aflige mais internamente, aquilo que fala mais diretamente ao sofrimento, à tristeza, o medo e o pavor que ela tem, não parecem presentes aqui. Tanto é que algumas pessoas sugerem que depressão é muito mais fácil descrever do que definir. E pensando nisso, eu resolvi utilizar a definição de uma mulher que se descreve como alguém que enfrenta problemas. Ela chama Catherine Green McRaith. Ela diz o seguinte: a depressão não é apenas uma tristeza ou pesar. A depressão não é apenas um pensamento negativo. Depressão não é estar para baixo. Olha só como ela descreve o seu sofrimento. É andar descalço em vidro quebrado. O peso do corpo tritura o vidro a cada movimento. É como se o peso da minha própria existência triturasse os fragmentos da minha tristeza de modo profundo na minha alma. Quando eu estou deprimida, cada pensamento, cada respiração, cada momento de consciência dói. Um sofrimento tão profundo que a melhor maneira que ela encontra para defini-lo é como se a própria tristeza fossem cacos de vidro dentro do seu peito. E aquele momento de tristeza e dor e sofrimento
fazem com que essas tristezas se revoltem dentro dela e promovam dentro dela cortes profundos na sua alma. Uma tristeza difícil de definir, mas muito palpável para quem sente. Um medo, um terror, um pavor toma conta dessa pessoa. E quando nós olhamos da perspectiva da psicologia, nós descobrimos que existem várias causas descritas para isso. Existem 3 fatores principais, de acordo com as pesquisas. O primeiro deles é genético. Estima-se que 40% dos casos de depressão, ou de suscetibilidade dessa depressão, ela surge através de uma disposição interna genética. Estudos feitos com gêmeos, por exemplo, descrevem que esse fator é possível, mas a bem da verdade, as pesquisas não são suficientes para dizer se aquele fator de probabilidade ou de propensão à depressão é uma função genética ou é o mesmo ambiente a que eles pertencem, mas seja como for, em famílias onde existem adultos que sofrem com esse problema, crianças tendem a desenvolvê-lo também. Esse componente genético ou sociocultural é muito importante nesse processo. Existe um desenvolvimento bioquímico. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. Quando os nossos neurotransmissores não funcionam de maneira adequada, as sinapses neurais não funcionam de maneira adequada, esses neurotransmissores param de funcionar devidamente, como a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, e é difícil regular os impulsos sinápticos da pessoa e ela tende a ter uma depressão das suas emoções, ela tende a ter uma alteração de apetite e de humor, e é por isso que existem tratamentos que são direcionados especificamente para problemas bioquímicos. Mas, via de regra, descreve-se como um dos importantes pontos aí como causa da depressão, o que se costuma chamar de eventos vitais, que são eventos estressantes. Situações ao nosso redor, aquilo que tira o nosso controle, a perda de alguém, a perda de um trabalho, a frustração de um desejo, a frustração de um sonho, ou a continuada rejeição experimentada por essa pessoa no seu ambiente social, que se transformam em eventos estressantes que podem desencadear em processos de depressão, que pode, inclusive, agudizar. E olhando da perspectiva da psicologia também, nós percebemos que existem 3 tipos de tratamento: terapia, remédio ou, quem sabe, uma combinação de ambos. A bem da verdade é que nos nossos dias nós preferimos investir os nossos recursos e o nosso tempo em terapias que sejam associadas a medicamentos, porque nós sonhamos com aquele remédio que vai resolver os nossos problemas. Sem esforço, sem trabalho, apenas uma dose ao dia, e nós queremos ver o nosso mundo mudar. Mas as pesquisas indicam que tratamentos de depressão que são tratados exclusivamente com medicamentos, eles têm uma grande chance de terem uma recaída no futuro. Porque existem hábitos que são aprendidos na depressão, existem hábitos que são aprendidos no processo de tristeza, que se não forem tratados e corrigidos, eles não serão trabalhados. Por isso existem diferentes frentes ou diferentes tipos de tratamento. Tem o tratamento cognitivo-comportamental, que vai trabalhar com o modo como a pessoa pensa, como ela enxerga, como ela se enxerga, como que ela responde ao mundo, e vai tratar com a mente desse indivíduo. Existem tratamentos sistêmicos que vão incluir a família, os familiares, ambientes, entre tantas outras alternativas. Mas a verdade é muito difícil definir, é muito difícil identificar a causa em alguns casos, e é muito difícil tratar. E quando nós olhamos para essas definições que nós encontramos, tão comumente apresentadas pela psicologia e tão bem difundidas, nós nos perguntamos: o que é que as Escrituras têm a ver com isso aqui? Como é que nós vamos olhar para isso e como é que nós vamos tratar dos dilemas da nossa alma, da nossa tristeza profunda? Como é que as Escrituras vão nos ajudar nesse processo? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos algo que é profundamente belo. Porque as Escrituras, elas foram escritas há muitos anos. As Escrituras têm livros que foram escritos há mais de 4.000 anos. Mas que, apesar disso, elas têm insights impressionantes sobre como as nossas dores funcionam. Se você parar para fazer uma pesquisa hoje na sua Bíblia digital, ou quem sabe no seu programa de Bíblia, e procurar pela palavra depressão, dependendo da tradução que você usar, você nem vai encontrar a palavra lá. Talvez você encontre palavras derivadas, mas é bem difícil que você encontre mais que meia dúzia de versículos, dependendo da sua tradução.
Mas se você procurar por sofrimento, se você procurar por tristeza, por medo, exaustão, por pavor, você vai encontrar uma infinidade de recursos à sua disposição. E o que é impressionante a respeito da beleza das Escrituras é que, embora tenha sido escrita muito antes dos desenvolvimentos contemporâneos da psicologia a respeito da depressão, o fato de que as Escrituras nada conhecem sobre neurotransmissores, de que elas não falam sobre questões relacionadas a problemas bioquímicos ou genéticos. As Escrituras falam sobre momentos vitais, pessoas que passam por momentos terríveis de perda e sofrimento, e eles enfrentam as dores das suas almas a partir daquilo que eles encontram na Escritura. E nós observamos essa sabedoria e perspicácia desse texto, e nós percebemos que a origem desse texto ela é distinta, ela só pode ser resultado de uma revelação divina. Aquele que nos conhece por completo, aquele que montou e cuidou da nossa alma, Ele mesmo nos ensina sobre como nós podemos enfrentar esses momentos. Como nós olhamos lá no Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são justos, eles dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor é límpido e eles trazem luz aos olhos. Tristeza é a palavra mais comumente associada à depressão. Essa falta de luz na vida, esse momento de escuridão da alma, é o modo com que melhor se falam, é uma das formas que se descrevem a depressão. Mas o salmista, quando ele abre as Escrituras, ele encontra alegria para a sua alma. Ele encontra luz para os seus olhos. Nos momentos de dores e sofrimentos, são as Escrituras que vão nortear a nossa reflexão. É a Escritura que vai oferecer para a gente uma estrutura de raciocínio. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um modelo muito interessante sobre como o processo de sofrimento e tristeza acontecem nas Escrituras. Tome, por exemplo, como exemplo o Salmo 18. No Salmo 18, versículos 4 e 5, observe essa descrição. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me submergiram, as cordas da sepultura me envolveram e os laços da morte me alcançaram. Essa é a descrição de alguém profundamente triste, alguém profundamente impactado pelas situações ao seu redor. Existiu algum evento externo a esse indivíduo que o colocou em uma situação em que ele só conseguia se descrever através da morte. Observe quantas vezes ele usa ou a palavra morte ou uma palavra que descreve a morte. As ondas da morte, as torrentes da destruição, cordas da sepultura, laços da morte. A tristeza desse homem é palpável, a tristeza que ele enfrenta nesse momento é terrível. E nesse momento de sofrimento e dor que ele enfrenta, o versículo seguinte diz o seguinte: na minha aflição eu clamei ao Senhor, eu gritei ao meu Deus e do seu templo ele ouviu a minha voz. Essa situação de sofrimento e essa situação de pedido por socorro é um modelo comumente encontrado nas Escrituras. Quando a esperança some diante dos personagens que passam por problemas, quando a tristeza abraça, quando a morte os alcança, nesse momento que eles chamam de tribulação, aflição, sofrimento, profunda dor, eles gritam por socorro e Deus os escuta. No meio do sofrimento, Deus os escuta. A pessoa que passa por depressão, muitas vezes o que ela mais precisa é sentir-se ouvida. É ter alguém com quem possa dividir suas dores sem ser julgadas. Mas o Senhor entende e conhece a alma desse indivíduo, entende e conhece os seus sofrimentos, e do meio da aflição, ele procura por ajuda, e ele encontra um Deus que se importa. E esse modelo de descrever o sofrimento e o consolo é comum, especialmente nos Salmos. Observem os sofrimentos que nós encontramos no Salmo e como eles são profundamente emocionais, ou como eles são profundamente impactantes. Considere o Salmo 42, versículos 3 e 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite me perguntam o tempo todo, onde está seu Deus?
Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, com ações de graça entre a multidão que festejava. Esse homem sofrendo como escravo de uma nação que os havia conquistado. Ele se vê chorando profundamente. Um terrível evento o acometeu. Ele foi levado como escravo, ele foi feito um servo, um escravo de uma nação inimiga, e ele está chorando. O seu choro é tão intenso, tão profuso, que ele diz: as minhas lágrimas são meu alimento. Ele não tem mais fome, ele não come mais, ele vive uma situação de profundo desespero, e ele começa a se lembrar: eu já tive alegria, eu já me juntei com a multidão e eu fui para a casa do Senhor, eu me lembro disso e eu choro ainda mais. Profunda tristeza, profunda dor. Ou quem sabe de alguém que passa por problemas físicos, como no Salmo 6, versículos 2 a 6, ele diz: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me com teu amor leal. Quem morreu não te lembra de ti, entre os mortos quem vai te louvar? Eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar eu inundo a noite, e a minha cama de lágrimas eu encharco o meu leito. O sofrimento desse indivíduo é tão intenso. Ele clama por restauração, ele clama por cura, ele clama por um livramento, e ele chega a considerar a própria morte. Ele diz: quem morreu não vai lembrar, Senhor, se o Senhor não me curar, quem vai lembrar do Senhor? Como morto, qual é o valor do meu testemunho? Estou exausto, cansado, a minha dor é implacável, o meu choro inunda a minha própria cama. Sofrimento terrível. Quem sabe uma exaustão. Salmo 22, versículos 14 e 15. Como água estou derramado, todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, eu estou à beira da morte. A situação de exaustão dessa pessoa é tão intensa que ele sente que o seu coração se apagou, o seu vigor acabou, ele já não tem mais vontade de fazer nada, a língua dele já está grudada na boca porque ele nem consegue mais falar. Ele se sente à beira da morte, ele está exausto e não aguenta mais. Os sofrimentos o pegaram de tal forma que ele já não consegue mais reagir, ele já não consegue mais encontrar energia, o vigor acabou por completo. Ele está à beira da morte. Ou quem sabe o medo, como o salmista do Salmo 55, versículos 4 e 5. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica, ouve e me responde. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado, o meu coração está acelerado, o medo da morte me assola, o tremor a me dominar, o medo tomou conta de mim. A situação descrita é de alguém profundamente marcado pelo medo, os seus próprios pensamentos o desconcertam, o medo da morte, o terror de morrer o contamina, e agora ele está completamente dominado pelo medo. Ou quem sabe alguém que se vê abandonado por Deus: volta-te para mim, o salmista fala no Salmo 25, versículo 16, pois eu estou sozinho e aflito, as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e os meus sofrimentos, perdoa os meus pecados. O sentimento de dor dessa pessoa é tão intensa que ele se descreve como sozinho, aflito, angustiado, no meio da aflição, sofrimento, tribulação e também pecado. Essa pessoa sabia que ela enfrentava esse momento de dor em função de decisões ruins, em decisões equivocadas que ela tinha tomado. Ela conseguia perceber que até mesmo o seu pecado nutria esse sentimento de aflição, solidão e angústia. Quando nós lemos esses textos, nós percebemos que, embora nenhum deles use a palavra depressão, embora nenhum deles defina a depressão nos termos que nós conhecemos, nós a vemos descrita de uma maneira incrível.
Pessoas que estão sofrendo terrivelmente, dor, exaustão, abandono. Pessoas que foram largadas de lado, esquecidas. Pessoas com profundo choro, imóveis, sem conseguir se mexer, sem falar. A palavra depressão não está aqui, mas está claro que nós encontramos. Aqui estão pessoas sofrendo profundamente, sejam por situações internas, sejam por pensamentos internos, sejam por sentimentos até mesmo suicidas, ou até, quem sabe, pessoas que estão sofrendo por decisões ruins que tomaram. Seja como for, qualquer que tenha sido a causa, é inegável que esses textos descrevem pessoas em terrível sofrimento. Mas o sofrimento que eles enfrentam, ele é encontrado por um consolo que o supera. Ele é encontrado por um Deus que se importa, por um Deus que manifesta o seu consolo, por um Deus que se faz presente no meio do problema. E para aquele salmista que estava imerso em sua tristeza, no Salmo 42, nós vemos ele dizendo: concede-me o Senhor o seu amor fiel de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração a Deus que me dá vida. No meio de profunda tristeza, essa pessoa encontrava na sua vida de oração um modo de falar com Deus, de ser recebido, de fazer o seu clamor ouvido, de fazer o seu pedido: Senhor, me escuta. E o Senhor o responde com vida. Em meio à tristeza, vitalidade oferecida pelo Senhor. Ou quem sabe, no meio da dor, o salmista do Salmo 6, versículos 6 e 9, nós lemos: eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar à noite na minha cama, as lágrimas eu me enxargo o meu leito. Mas o Senhor ouviu a minha súplica e aceitou a minha oração. Ele me ouviu. Esse já não é mais o meu estado. Eu já não sofro mais dessa dor. Eu fui recebido, acolhido, consolado por Deus. Mesmo aquele que estava exausto, o salmista do Salmo 22, ele diz: o meu vigor se secou como um caco, eu estou à beira da morte. Mas olha como ele termina: louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem todos vocês, tremam diante deles todos vocês, porque Ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento aflito. Ele não escondeu de mim o seu rosto. Ele ouviu o meu grito de socorro. Essa é a descrição de alguém que foi profundamente amparado por um Deus que se importa. Alguém que foi carregado no seu momento de exaustão. Naqueles dias que não conseguia se mexer, naqueles dias que não conseguia sair da sua própria cama. Esse homem, essa pessoa, ela foi abraçada por Deus, consolada por Deus. Ele não foi menosprezado, ele não foi repudiado. O seu sofrimento não foi esquecido. Ele gritou em socorro e foi recebido pelo Senhor. Ou quem sabe o salmista que estava marcado pelo medo: o meu coração está acelerado, o medo da morte me assola. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me livrará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu choro angustiado, mas Ele ouve a minha voz. A dor estava lá, o problema continuava, ele estava chorando por todo dia, mas o Senhor se fez presente em sua vida. O Senhor estava lá, o Senhor o ouvia, o Senhor lhe respondia, o Senhor lhe consolava. Mesmo aquele que se sentia abandonado por Deus, ele percebe que naquele momento, mesmo nos seus pecados, ele diz: não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, é bom, bom e justo é o Senhor, e por isso ele mostra caminho aos pecadores. Pecadores terríveis como ele, pecadores terríveis como eu e você, pessoas que tomaram decisões horríveis na juventude, pessoas que sofrem com a vergonha daquilo que fizeram, que sofrem com as consequências dos seus equívocos, mas esse homem, essa pessoa, ele consegue voltar para o Senhor e dizer: o Senhor é bom. O Senhor mostra o caminho para pessoas como eu, pecadores. Quando nós olhamos para essas declarações de sofrimento, de dor, de exaustão, nós não encontramos a palavra depressão. Nós não encontramos a palavra tratamento, mas nós encontramos pessoas profundamente, emocionalmente afetadas por problemas ao seu redor. E nós encontramos um Deus que cuida delas.
De uma maneira muito interessante, as Escrituras estão nos dizendo que no nosso coração habitam essa tristeza, o medo, essa exaustão, essa dor e esse pecado, esses elementos que passam a contaminar, essas toxinas que invadem o nosso sistema, essas toxinas que acabam nutrindo aquilo que pode se desenvolver como uma depressão, elas nascem do nosso coração e no nosso coração elas podem ser tratadas por Deus. E o modelo que as Escrituras ensinam então é esse. Quando nós sofremos, quando nós passamos por momentos de profunda dor, quando nós passamos por momentos de profundo sofrimento, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele nos consola. Essas toxinas que nascem dentro de nós são tratadas por Deus dentro de nós, à medida que nós nos voltamos para Ele. Mas esse é o grande paradoxo da depressão. Aqueles que passaram pela experiência da depressão entendem muito bem o como é difícil se entregar a Deus em um momento de profunda dor. Novamente, Catherine diz o seguinte, falando sobre a sua própria depressão. No meio de uma doença emocional grave, muitas vezes nós somos incapazes de sentir a presença de Deus. Às vezes, tudo o que podemos sentir é a completa ausência de Deus, o completo abandono de Deus. Isso corta o coração e desafia tudo o que acreditamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Esse é o grande paradoxo daquele que sofre da depressão, porque especialmente o cristão que sabe que pode encontrar em Deus o consolo, que sabe que pode encontrar em Deus a sua salvação e o seu livramento, mas infelizmente ele não sente a presença de Deus. A sua dor, o seu sofrimento é tão alto que tudo o que ele sente é a ausência de Deus, ou como a autora diz, o completo abandono de Deus. E é nessa situação em que a pessoa se sente profundamente triste, abandonada, pesada, onde os cacos da tristeza se remontam e se contorcem dentro dela. Ela não sente a presença. Ela se sente abandonada. Aquele Deus que ela achava ou acreditava estar lá para ela ou lhe ajudar nos momentos de dificuldade, ele não aparece. Esse é o grande paradoxo da depressão. É olhar para as Escrituras e ver um Deus que encontra aquele que sofre no seu sofrimento, mas não se sentir encontrado no seu próprio sofrimento. É ler histórias sobre o conforto de Deus, é ler histórias sobre o cuidado de Deus, é ler histórias sobre o livramento que Ele oferece, mas não ver esse livramento chegar na própria vida. E esse sentimento de profundo abandono é um sentimento que o salmista conhece bem. Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Deus meu, eu clamo de dia, mas o Senhor não me responde. E de noite eu clamo, e eu não recebo alívio. Esse é o sofrimento daquele que se sente abandonado, daquele que não consegue encontrar consolo, daquele que não consegue sentir o consolo de Deus. Esse sentimento de abandono, o sentimento de abandono que a pessoa que passa por depressão, esse sentimento o salmista também enfrentou. Eu me lembro que quando o meu pai passou por um momento desse, ele dizia que a coisa que mais lhe machucava era que ele não conseguia orar. Durante o seu momento de depressão mais profunda, ele não conseguia orar, ele não conseguia encontrar prazer na lei do Senhor, ele não conseguia encontrar alegria em nada na vida. Tudo o que ele sentia era um profundo abandono. Onde está aquele Deus que acode aquele que sofre? Onde está Deus que atende o sofredor? O grande paradoxo da depressão é que o sentimento de abandono é somente um sentimento partilhado pelo próprio Deus, por Cristo Jesus na cruz. Na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, pesando sobre Ele todas as nossas transgressões, onde Ele recebia a manifestação da ira de Deus. Naquele lugar Ele diz, Jesus brada em alta voz, Deus meu, por que me abandonaste?
o Deus que atende o que sofre, o Deus que consola o que sofre, é o Deus que sofre no lugar do pecador, é o Deus que se faz sofrimento, que se sente abandonado, que se faz esquecido, que se vê distante do próprio Deus, do próprio Pai. Cristo Jesus, Ele não somente entende o seu sentimento, Cristo Jesus, Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Esse seu sentimento de abandono, esse seu sentimento de estar sozinho, de ter sido esquecido, o nosso Senhor sentiu em primeira mão, ninguém lhe precisou ensinar, Ele mesmo passou por isso. O Deus que salva o sofredor, Ele se identifica com o sofredor porque Ele mesmo se faz sofrimento, Ele mesmo se faz pecado, Ele mesmo experimenta o abandono de Deus. Ele entende perfeitamente o que você sente, diferente de qualquer outra pessoa, diferente de qualquer pessoa à sua volta que nesse momento talvez não consiga entender o que se passa na sua alma. O nosso Senhor sabe exatamente. E ainda que você não sinta a presença de Deus, Deus está lá. O Deus que se importa com o que sofre é um Deus que sabe sofrer. E esse Deus se importa com a sua vida a ponto de entregar o seu próprio filho por você. E é por isso que quando nós olhamos para a nossa dor e para o nosso sofrimento, nós precisamos nos lembrar daquilo que o autor de Hebreus nos ensina, e ele diz o seguinte: pois nós não temos um sumo sacerdote, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é alguém que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Sendo assim, nós nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e de encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. É por causa que Cristo Jesus sofre no nosso lugar, é porque Jesus Cristo entende o que é ser abandonado, é porque Cristo sabe o que nós passamos, que nós podemos nos voltar com confiança para Ele, porque Ele entende o que nós estamos sofrendo, Ele entende o nosso sofrimento e nós podemos ser auxiliados por Ele no momento de necessidade. Nos nossos momentos de dores, nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos em que nos sentimos cheios de sofrimento e sobrecarregados com a vida, nós lembramos que Cristo Jesus nos entende perfeitamente. E que ainda que nós nos sintamos esquecidos, abandonados, o nosso Senhor continua lá, o nosso Senhor continua a nos atender, o nosso Senhor continua pronto a nos atender, pronto a nos acudir. E o Senhor Jesus Cristo é modelo para nós nesse momento. Ele serve como modelo de alguém que enfrenta isso em profunda confiança. E a grande pergunta então que nós temos que fazer é se o nosso Senhor nos encontra no nosso momento de sofrimento, se o Senhor entende os nossos sofrimentos e as nossas dores, se grande parte das nossas dores que se alojam no nosso interior, que moram no nosso coração, essa tristeza e esse medo que acabam por intoxicar a nossa vida, como é que nós podemos levar uma vida não contaminada por elas? Como é que nós podemos aprender a não permitir que esse medo, essa tristeza profunda tome conta da nossa alma, de tal forma que nós possamos confiar em Deus? E pensando nisso, eu gostaria de apresentar 6 verdades que nós não podemos esquecer. 6 verdades para uma vida descontaminada do medo, da tristeza e de todas essas toxinas que, quando se alojam no nosso coração, podem se desenvolver a um quadro de depressão que pode ser aguda. Como é que nós tratamos isso dentro de nós? Como é que nós cuidamos do nosso coração? Como é que Deus pode nos consolar quando nós estamos vendo a tristeza, o medo e a exaustão tomarem conta da nossa vida? Primeira verdade que eu gostaria que você lembrasse é a seguinte: lembre-se da prontidão de Deus em nos socorrer. Nos nossos momentos de tristeza, de frustração, quando os nossos sonhos são quebrados ao meio, quando nós sofremos com os problemas da vida, nós não podemos esquecer que o nosso Senhor continua pronto a nos ajudar. Como nós lemos no Salmo 46,
diz: o Deus é o refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente nos momentos de adversidade. Ele é um Deus que se faz presente no momento de adversidade. Ele é refúgio, Ele é proteção, Ele é fortaleza. Nele nós podemos viver com confiança. E nós não podemos esquecer disso. Em dias de tristeza, medo e incertezas, nós precisamos lembrar da prontidão do nosso Deus. Nós não fomos esquecidos, nós não fomos abandonados, nós não fomos deixados de lado, por mais que nós nos sintamos assim eventualmente. A verdade é que Deus sempre está pronto a nos socorrer. Segunda verdade que eu chamo a sua atenção é que nós precisamos relembrar tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quando nós olhamos para as incertezas do futuro, quando nós olhamos para as instabilidades do mercado, quando nós não sabemos qual é o próximo para ser dado, quando nós sofremos perdas, nós estamos vivendo dias de tristeza, nós temos a tendência de focar no ponto do sofrimento. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, através das Escrituras, a não olhar com medo do futuro, mas Ele nos ensina a olhar para trás e relembrar o cuidado do nosso Senhor. Nenhum de nós pode conscientemente olhar para trás da sua própria vida e dizer: eu cheguei aqui sozinho, o Senhor nunca me ajudou. Tenho certeza que na tua história de vida, você consegue olhar para trás e dizer: naqueles dias, naqueles momentos, o Senhor cuidou de mim. E nós precisamos relembrar isso nas nossas vidas. Observe o que o salmista fala no capítulo 77. Então eu pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Eu estou sofrendo porque Deus me esqueceu. Eu estou sofrendo porque Deus não se importa. A razão do meu sofrimento é um Deus que me abandona. Então ele diz para si mesmo: eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ele olha para a história do seu próprio povo nas Escrituras e ele relembra o que o Senhor fez cuidando do seu povo, como que ele age. Observe que bonito o trocadilho que ele faz. Quando ele pensava que a sua dor era sem fim, porque a mão de Deus tinha parado de funcionar, ele diz: com teu braço forte, o Senhor resgatou o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Quando nós olhamos para o texto, ele está dizendo: Deus não está parado. Quando eu olho para as histórias, quando eu volto os meus olhos para as histórias do povo, eu vejo um Deus ativo, presente. E no meu momento de dor, eu vou recordar o que Ele fez. Eu vou relembrar o que Ele fez. E assim, nós vamos encontrar esse descanso e essa convicção que essa pessoa encontra em Deus. Mas além de lembrar que Deus é pronto, de relembrar aquilo que Ele fez por nós, nós precisamos entregar a nossa vida ao cuidado de Deus. Muitas vezes nós não queremos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós estamos sofrendo, nós encontramos modelos, propostas, alternativas, atitudes, coisas que nós precisamos fazer para resolver os nossos problemas. E quando os problemas se amontoam e nós queremos abraçar o mundo, ao invés de entregar as nossas ansiedades, os nossos medos e as nossas preocupações nas mãos de Deus para que Ele cuide, para que Ele faça aquilo que eu não posso fazer, eu quero continuar tentando e eu vou me levando à exaustão sem poder desfrutar da presença e do cuidado de Deus. É por isso que por isso que nós precisamos entregar a nossa vida no caminho de Deus. Como o salmista fala no Salmo 56, entregue as suas preocupações, Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Ele está dizendo: eu encontro no meio das minhas preocupações, no meio das minhas dores, nos meios dos meus sofrimentos, a oportunidade de me doar ao Senhor. De dizer: a minha vida é tua, cuida como for melhor. A minha vida é tua, cuida, Senhor. Eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, porque nas tuas mãos existe controle, nas tuas mãos existe cuidado, nas tuas mãos existe proteção, nas tuas mãos existe consolo. Tire as minhas preocupações de mim. Lembre da prontidão de Deus, relembre o que Ele já fez na sua vida, entregue sua vida a Ele e busque ter esperança mesmo em meio à tristeza. Uma das grandes características da depressão e da tristeza profunda é a incapacidade de esperar por algo bom no futuro. É a incapacidade de esperar por qualquer coisa, de ter esperança. Desesperança é um dos termos que bem descreve a depressão.
Mas nós podemos buscar algo distinto nesses dias. Nós podemos buscar mesmo em meio à tristeza. Observe o que o salmista fala no Salmo 42. Por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Essa é uma pessoa que ainda não viu o fim do seu sofrimento. Essa não é uma pessoa que viu o fim da sua tristeza. Essa não é uma pessoa que deixou de ter a alma atribulada. Mas é uma pessoa que no meio das suas próprias tribulações espera em Deus. Ela espera em Deus de tal modo que ela tenha convicção: eu ainda vou louvar o Senhor por isso. Eu ainda terei o meu tempo de ir à casa de Deus. Eu estava cativo, estou cativo, estou sofrendo. Eu não tenho mais acesso ao templo, mas um dia eu vou orar a Deus. Ele é o meu Salvador. Além de lembrar, além de relembrar, além de entregar e ter esperança, nós precisamos aprender a agradecer. Uma das coisas que a depressão acaba por fazer em nós é que ela tira de nós a capacidade de ser grato. Tudo parece ruim, tudo parece ir mal, mas quando nós olhamos para a nossa vida, Deus fez muitas coisas por nós. Deus tratou a nossa vida de uma maneira muito clara e nós precisamos lembrar de agradecer o nosso Deus por todas elas. Eu exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Essa é uma pessoa que entende o que é sofrer emocionalmente. Essa é uma pessoa que entende o que é experimentar a falta de vigor. Essa é a pessoa que ainda assim encontra alegria em sentir o consolo do Senhor. Olhando para trás, ela fala: aquele momento foi terrível, mas eu encontrei consolo no Senhor. O Senhor me visitou. A minha aflição foi consolada pelo teu amor. E agora eu tenho grande alegria por isso. Eu sou grato a Deus. Exultar com grande alegria é uma forma de agradecer a Deus, contando os seus feitos, dizendo o que Ele fez. E nós precisamos, nos momentos difíceis, manter a convicção da bondade de Deus, mesmo em dias difíceis. O salmista também diz: apesar disso, eu tenho essa certeza, eu viverei até ver a bondade do Senhor nessa terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Para pessoas que passam por momentos de sofrimento profundo, para pessoas que passam por problemas terríveis de tristeza e medo, essa convicção é libertadora. Eu verei a bondade. Mas ele diz: espera, seja forte. A vida não vai ser fácil. Os momentos não serão todos felizes. Não seremos todos acometidos por um surto de bondade. O mundo é duro, seja forte. Tenha coragem, enfrente os medos, enfrente os problemas. Mas espere no Senhor. Espere no Senhor. Tenha essa certeza. Eu vou experimentar da sua bondade. Lembrar desses princípios em momentos de dor, eles são difíceis, mas são exercícios que vão revigorar a nossa alma. Relembrar o que o Senhor, lembrar da prontidão de Deus em nos salvar, relembrar aquilo que Ele já fez por nós, entregar nossa vida ao cuidado de Deus, buscar ter esperança em meio à tristeza, agradecer por tudo o que Ele faz e manter a convicção: o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele cuida de mim, Ele continua aqui, Ele vai manifestar o seu consolo no meio do meu sofrimento. Isso não significa que vai ser rápido, isso não significa que vai ser fácil, isso não significa que vai ser simples. Isso significa somente que o nosso Senhor, Ele vai manifestar o seu amor, o nosso Senhor vai manifestar o seu consolo, o nosso Senhor se fará presente. Por isso, em meio de dias de tristeza, nós precisamos da verdade de Deus, para liberar as toxinas do medo, para tirar as toxinas da tristeza que invadem a nossa alma e contaminam a nossa vida. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Esse é o consolo que nós recebemos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo modo como a sua palavra ilumina a nossa vida e transforma, Senhor, o modo como nós nos vemos, o modo como nós nos enxergamos. Senhor, nós vemos na tua palavra que em meio ao sofrimento o Senhor manifesta o seu consolo e tudo o que nós queremos, Senhor, nesses dias de sofrimento é que o Senhor nos console, que a tua mão
esteja a nos cuidar, que a Tua mão esteja a nos proteger, para que possamos, Senhor, viver na Tua presença, experimentando a Tua graça, mesmo em dias difíceis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu me alegro em Ti, eu me alegro em Ti, e do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte. Todo tempo meu socorro, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro de Ti. Amém. Nossos grupos pequenos têm se reunido quinzenalmente pelo Google Hangouts. Nesta semana, teremos mais um encontro e falaremos sobre o 8º capítulo do livro Comunidade Verdadeira. Você tem acompanhado nossos cultos online e não faz parte de um pequeno grupo? Escreva seu nome aqui do lado e entraremos em contato com você. Estamos te esperando. Depois de 6 meses e mais de 25 cultos online, voltaremos aos nossos cultos presenciais. Sim, o dia está quase chegando. Além do primeiro culto depois de tanto tempo, temos mais um motivo para nos reunirmos: os 2 anos da Fonte São Paulo. Será um dia especial e cheio de novidades. Por isso, guarde essa data, 27 de setembro, às 11 horas da manhã. Todas as informações sobre esse dia, inscrição e medidas de segurança estarão sendo publicadas nas nossas redes sociais. Fique de olho. Por hoje é só, pessoal. A gente deseja para você uma ótima semana e no domingo que vem, ainda digitalmente, nos encontramos de novo.